Se olharmos para todos os lados, a história na existência da humanidade se divide em inúmeras teorias. Há os que afirmam que somos produtos da evolução deste organismo chamado Terra. Outros que acreditam e defendem que viemos de muito distante. Mas, afinal, podemos colocar limites à liberdade criadora do cosmos nos universos? Por exemplo, há alguns anos atrás, o diretor do Observatório do Vaticano, o Vaticano tem um observatório potentíssimo em Castel Gandolfo, que é próximo de Roma, e outro na Universidade do Arizona, junto com a Universidade do Arizona. E o diretor desse observatório, que é o José Gabriel Funes, é um PhD em estrelas binárias, ele falou exatamente assim: é óbvio que existem civilizações compostas por seres mais avançados no universo. Não acreditar nisso é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Já estou gravando. Jevaé, meio que brincando mesmo, nome completo. Ademar José Jevaé. Ademar Standard, sem H, não é de modelo Deluxe. É o tradicional. Tradicional. É 53 brazuca anos, total. ufólogo, jornalista. Professor de química. Ex-professor de química. Ex-professor. Ex-professor de inglês. Mas um experimentador. Um buscador, um experimentador. Por que ufologia? Segundo, bem, você sabe que todo jornalista ele tende a procurar um pouco da vida da pessoa que vai ser entrevistada. Não sou uma profunda conhecedora de ti, tá? Mas uma curiosa sobre o teu respeito e sobre o teu trabalho. Segundo relatos que tem aí pela internet e outros dados que eu busquei, você desde os 13 anos já se debruça com certa curiosidade sobre o tema. Daí então você começa a entrar cada vez mais. Isso na tua vida já te acompanha quase a vida inteira? A vida inteira. Então você deita com isso o tempo todo? Sim, as pessoas pensam que eu tomo café da manhã com ET, que no final de semana eu vou passar em Marte, sei lá, alguma coisa. Mas o fato é que eu sou um buscador das evidências desse fenômeno. E um experimentador das tentações que são fazer as teorias sobre esse fenômeno. Eu estipulo como data em que eu comecei, assim, período da minha vida, 12 ou 13 anos. Mas, na verdade, desde antes, me lembram os meus irmãos, desde antes eu já lido com isso. Desde que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler e anos depois o que eu li era livros de ufologia, era livros de revistas de ufologia, como a revista Planeta, e não parei mais. Sempre a minha obsessão foi por conhecer esse fenômeno. Para mim é perturbador, num bom sentido, que nós estejamos sendo visitados por outras inteligências. Nós que só entendemos isso aqui, do que está abaixo dessa atmosfera, nesse mundo redondo de 7 bilhões de habitantes, nós estamos sendo visitados por civilizações que vêm de fora, de muitas origens. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter clara. Não é um planeta lá longe que descobriu a Terra e vem para cá. O universo é cheio de vida. Vida que
que na sua maioria é exatamente igual à nossa. 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça. É assim que eles descem dos discos voadores e se apresentam às testemunhas. E isso vem acontecendo assim há milênios no planeta Terra e há décadas investigado pelos ufólogos, desde 1947 aproximadamente, quando a ufologia surgiu. Então, o que para muita gente é uma coisa assim de curiosidade, tal, desperta o interesse, para mim é uma obsessão ter um conhecimento sobre isso. Eu quero ter para mim, mas eu quero compartilhar com as pessoas essa informação. Sai de você, né? Eu, estudando um pouco essa tua vida aí, até com certa admiração, por você não ter desistido, mesmo com todas as dificuldades, e as pessoas que estão no alto escalão de poder e de mando desse país, que parece ser um sacrilégio quando você deixa de acreditar somente na ciência e passa a acreditar como na história do homem, que ele começa com os mitos, as lendas, as crenças, os dogmas, que se transformaram em dogmas, que foram os primeiros contatos desse pseudo-humano, que vai dentro da religiosidade ou não, onde você cita até a revista da qual você é o editor, fala sobre o xamanismo, que eu fiquei interessada sobre o tema também. Olha, esse é um dos métodos mais antigos que a humanidade tem de entrar em contato com outras formas de consciência. Mas você falou em mitos, em mistérios e lendas. Sabe que é isso que me atrai mais na Amazônia? Eu sou fascinado, e eu acho que eu tenho um pouco de sangue amazônida. Eu sou fascinado pelos casos que eu ouço aqui. Há 20 anos eu descobri a Amazônia. 20 anos eu vim pela primeira vez aqui e andei pelo Rio Negro, fui lá para cima, fui lá para baixo, essa coisa toda. E ao conversar com ribeirinhos, gente muito simples, naquela época muito mais simples do que hoje, inclusive, eles contam muitas histórias. Tem, bastante. E aí eu tento vir pelo menos uma vez a cada 2 anos à Amazônia. Eu tenho as minhas histórias também. Você também deve ter, né? Legal. Quem é daqui tem, não pode não ter. Contato, né? Eu quando converso, quando eu pego meu método de investigação ufológica aqui no Rio Negro, é muito científico. Eu tive que me aperfeiçoar 6 anos na NASA para desenvolver esse método. Sabe qual é o método? Qual é? Eu pego um barquinho, um cara pilotando o motor atrás e falo, caboclo, sobe esse rio e a partir de 2 horas a contar de nossa partida, você para em casa por casa que eu quero conversar com todos os ribeirinhos que a gente encontrar nesse dia na margem direita. Amanhã nós vamos fazer a margem esquerda. Quais dos casos que você foi para investigar que mais te chocou nesses 20 anos aí? Sem falar em Colares, que é um dos casos conhecidíssimos na Amazônia. Pois é, Colares é um outro grupo de ocorrências que nós tivemos aí nos anos 70. Agora, aqui nessa área da Amazônia, e eu me concentro aqui a oeste de Manaus, eu pesquisei a partir de uns 80, 100 quilômetros, lá para Navianas, para mim, que eu gostaria até de poder pesquisar mais. Ali você ouve de tudo, Tatiana, de tudo. E eu ouvia, por exemplo, uma história que os ribeirinhos me falavam assim, olha, nós aqui não vê essa coisa de que o senhor está falando não, seu Jevael. O que nós vê muito aqui é um forno. Eu falei, um forno? Como você já sabe que eles descrevem o que eles veem usando como referência os objetos que eles têm, você pensa, um forno de micro-ondas, um forno elétrico, um forno de fogão. Aí um dia descascando mandioca ali com os caras, eles me explicando como é que eles fazem a farinha. Então agora nós vamos moer a mandioca e vamos torrar a farinha. Vamos lá torrar a farinha. Vamos lá torrar a farinha. Sabe onde é que eles torram a farinha? Num tacho de 1,5 metro, 2 metros, dessa profundidade, que é apoiado em cima de uns tijolos ou pedra, eles tocam fogo embaixo, que é o forno. Então, quando os caras veem um objeto com o fundo como se fosse um tacho ou uma bacia, eles não falam que é um disco voador, eles falam que é um forno. Sim, é o forno para eles. Faz a sentido. procissão, a cobra d'água, o fogo corredor, o navio fantasma, a embarcação fantasma, são todos fenômenos da Amazônia. Quer ver uma coisa muito interessante aqui? Para os ribeirinhos, tudo que eles veem de luz é fogo-fato. É o fogo-fato. É o fogo-fato. Por quê? Tem fogo-fato? Tem, claro. A gente sabe que isso é uma coisa totalmente natural. Em áreas encharcadas, onde tem muito material orgânico encharcado, você pisa em cima daquilo, ou nem precisa pisar. Aquela de vez em quando sai bolhas daquele gás, que é um gás à base de fósforo, que aí em contato com a atmosfera, assim, ele faz uma explosãozinha. Mas isso, assim, rende ao solo. Isso acontece direto por aí.
Mas os caras veem, às vezes, um objeto grande passar pelo céu iluminado, parar e voltar e falam, isso é o fogo fato. Os ufólogos têm como certo, são bases de extraterrestres alojadas nas profundidades de rios, mares, oceanos, inclusive rios da Amazônia, e também de bases existentes próximos aos polos, norte e sul, e às vezes em certas regiões montanhosas, e terra firme mesmo. Aqui na Amazônia, nada vai explicar a origem desses fenômenos que são descritos pelos moradores, os ribeirinhos, os caboclos, Sim. saindo de dentro da água, voltando para dentro da água, do que uma base havendo ali. E essa base não necessariamente é uma instalação estruturada, apoiada no fundo, alguma coisa assim. Pode ser uma grande nave que, em vez de ficar na atmosfera, fica dentro d'água, que para eles isso não faz diferença nenhuma. E os objetos menores que saem dessa grande nave, que diríamos ser uma nave-banho, os objetos saem, fazem as incursões pelas regiões e depois voltam para dentro dela. Por que a Terra? Não é que a Terra esteja assim... Que todos os organismos existentes nesse universo, então poderia assim dizer, são motivos de investigação para tantos seres que vêm de um lado para o outro, seria isso? Vamos colocar assim, da mesma forma como hoje nós estamos explorando o sistema solar, nós hoje temos aí quase 1000 objetos fazendo buraco em Marte, na Lua, tirando fotografia dos asteroides, dos satélites de Saturno, dos anéis de Urano, essa coisa toda. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo isso, outras civilizações também estão fazendo. E há aquelas que já passaram por esse estágio inicial, da nossa precariedade, para nós conseguirmos ir a Marte, mas só conseguimos ir a Marte. Conseguimos ir a Plutão, mas também só fomos a Plutão. E uma máquina que está tirando fotografia com tecnologia de 10 anos atrás. Agora, outras civilizações devem ter passado por esse processo há muito tempo. São civilizações que já têm, não necessariamente assim 100 milhões de anos, mas ele pode ter 100 anos à nossa frente, o que já é uma absurdidade. Claro. Tiver 1000 anos, já é algo assim algo descomunal. Claro. Uma civilização que esteja 100 anos na nossa frente, é muito possível que nós não tenhamos condição de contactá-la, não temos condição de conversar com ela. Uma há 1000 anos à nossa frente, pior. É a mesma coisa que você tentar conversar com um formigueiro. E achei de uma coragem legal dos chineses ao falarem que eles querem saber quem são eles lá. Interessante. Enquanto isso. tem algo muito. Fiquei assim. Os chineses são muito conversando. fechados. São demais. Aí, né? Não é? A própria imprensa é muito fechada para dizer o que os países estão investindo, como o caso da imprensa norte-americana, do povo norte-americano, que detém um conhecimento absurdo, dos alemães também, em falar da tecnologia reversa ou não, quer queira quem acreditar ou não em cima disso. E os chineses saem na frente falando que eles vão investigar sim. Quando você se refere a espelho, você quer dizer radiotelescópios? Total, ouvindo radiotelescópios as e ouvir tudo. Claro. Fantástico, de uma estrutura gigantesca. Mas olha que interessante. E há pouco tempo, a coisa aí de um mês atrás, foi anunciado que um milionário russo vai investir 100 milhões de dólares no projeto SET. E para quem não tem ideia, o projeto SET é justamente isso, um monte de antenas, assim, quando a gente fala um monte, a gente fala de algumas centenas de antenas coligadas entre si, no território americano e em outros pontos do mundo, todas conectadas, ouvindo as estrelas. O processo consiste em mandar sinais matemáticos, o que nós já estamos fazendo há 50 anos, esperar que uma outra civilização receba e mande de volta uma resposta, para a gente ter a noção se existe ou não vida fora da Terra. 100 milhões de dólares. Mas como é possível que os cientistas ainda pensem nessa forma de detectar e confirmar a existência de outras civilizações, quando os discos voadores estão pousando no nosso quintal?